Olá, cinquentão! Olá, cinquentona! Como vão vocês? Eu estava com saudade de me dirigir a vocês, estava com saudade de gravar esse vídeo para a gente trocar novas ideias, a gente falar sobre coisas novas ou coisas vividas por todos nós. Hoje eu quero falar com você sobre carreira, a carreira de nós, os cinquentões, a carreira de você, cinquentona, a carreira de você, cinquentão, a minha carreira aos 50 anos. Eu estabeleci algumas ideias, algumas posições possíveis, onde a gente pode estar aos 50 anos. E aí vão elas e a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas e as possibilidades de movimentação dentro dessas posições que a gente vai estar, ou já está ocupando, ou que vai estar ocupando. Eu quero falar primeiro uma posição de uma pessoa que está empregada, que está numa empresa. É uma possibilidade de estar empregado numa corporação, numa organização, num órgão público, bacana. A segunda condição, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas daqui a pouco. A segunda que eu vou falar é sobre o profissional liberal, aquele profissional que trabalha por conta própria, pode ser advogado, dentista, médico, arquiteto e outras tantas profissões liberais que você pode estar adotando nesse momento. Vou falar também sobre o empreendedor, e não vou dizer aí do empreendedor dentro de uma organização. Estou dizendo empreendedor que tem um negócio próprio, que tem a sua loja, que tem o seu comércio, que tem a sua franquia, que tem a sua consultoria. É um empreendedor de uma forma ou de outra. Quero falar também a posição do desempregado. A pessoa pode estar desempregada também, exercendo ou não exercendo nenhuma atividade, em busca de uma nova recolocação, sim. Quais as possibilidades que essa pessoa possa ter ao longo dessa continuidade dos 50 anos? Vamos falar um pouco sobre isso. Vou falar sobre o aposentado, a posição de quem está aposentado, e vou falar também do dedicado à família. A pessoa dedicada à família. Eu fiquei procurando uma conotação para classificar essa pessoa que trabalha em casa, que cuida dos filhos, leva o filho à escola, a mãe torista, sabe? Ou o pai torista. Isso aí, é legal a gente falar disso. Eu não estou distinguindo aí questão de gênero. Pode ser o dedicado à família masculino, pode ser o dedicado à família feminina. Eu conheço muitos homens que ficam em casa enquanto as mulheres trabalham. Eles fazem a comida, eles trabalham nos deveres de casa. Então a pessoa é dedicada à família. Quero falar com você também. Então vamos começar a refletir sobre isso. Eu vou falar primeiro sobre o empregado. Olha, vai aparecer alguma coisa na sua tela, dá uma olhada lá. O empregado, ele pode estar procurando novas posições dentro da própria organização. Posições horizontalmente ou verticalmente. Ele pode querer crescer para um cargo melhor, para uma chefia, ou pode querer um cargo horizontal, ou seja, numa outra atividade, num outro departamento, dentro da função dele, mas numa outra seção, num outro departamento, numa outra, como é que eu vou dizer para vocês? Num outro setor da própria organização. Toda nova posição numa organização, quer seja vertical, quer seja horizontalmente, ela requer que o profissional esteja sempre buscando a própria reinvenção. Isso para a vida, eu tenho que estar sempre buscando reinvenção, renovação, eu tenho que estar sempre buscando minha especialização. Se eu não estiver focado em especialização, em reinvenção e renovação, eu não vou conseguir fazer nada na vida, muito menos buscar uma nova posição dentro da organização que eu estiver defendendo. Uma outra possibilidade para quem está empregado é procurar uma recolocação fora daquela organização. Sim, é possível sim procurar uma recolocação numa outra organização. Aí você fala, mas com cinquentão eu vou correr esse risco? É sempre possível. Muitas organizações valorizam a nossa experiência aí, cinquentão. O que você já viveu, o tempo que você já correu, olha a grama que a gente já pisou, não é mesmo? A terra que a gente já pisou, já amassou, aquela poeira que a gente já levantou. Muitas organizações valorizam esse profissional. Então, é possível buscar uma recolocação? Sim, sempre valorizando essa nossa experiência. Uma outra questão, para quem está empregado, de repente é procurar um empreendimento, empreender. Empreender para um negócio próprio. Eu conheço muitos empregados, muitas pessoas empregadas que buscam empreender normalmente com o cônjuge, com a esposa, com o marido, e começam a empreender alguma coisa e, olha, a maioria das vezes esse empreendimento está associado a um hobby, a algo que o coração fala mais alto, algo que o coração, alguma coisa que a gente ama fazer, muitas vezes aquilo acaba virando um empreendimento, alguma coisa que possa fazer. Então, nunca é tarde para empreender. Eu posso empreender enquanto eu estiver empregado. Eu posso, logicamente, se eu estiver dentro das regras de aposentadoria, requerer a minha aposentadoria. Se eu estiver dentro das regras do INSS, eu tenho que buscar, eu posso buscar isso também. Agora é importante fazer uma observação
né, sobre essa questão de aposentadoria. A aposentadoria é bacana, é legal, a gente busca, é uma tranquilidade para o resto da vida. Agora, jamais a gente deve buscar a aposentadoria preocupado ou pensando em deixar o cérebro a esmo. A gente tem que estar sempre exercitando o cérebro e o físico, sempre. Porque senão a gente acaba recebendo uma visitinha de um alemão que está aí na imagem que eu vou te mostrar agora. Esse alemão, chamado Alzheimer. Eu vou fazer um vídeo daqui a um tempo, em breve, um vídeo com um especialista sobre Alzheimer. E eu quero trazer deles algumas dicas, como que a gente se protege, como que a gente tenta postergar ou evitar ao máximo o aparecimento do Alzheimer. Em breve eu vou ter uma entrevista sobre isso aí. Bom, mas essas são as posições do empregado. Vou falar agora do profissional liberal. O profissional liberal, ele deve estar sempre, como eu disse, para o empregado, buscando a reinvenção, a renovação, a especialização. O profissional liberal parado, ele vai estar sempre colhendo os mesmos resultados ou até menos do que ele vinha colhendo. O profissional liberal sem especialização, ele vai estar sempre ficando para trás. Isso acontece com uma loucura, com uma velocidade enorme. O profissional liberal também pode, em determinado momento da carreira, buscar uma recolocação numa organização. Por que não? De repente, aquela atividade do profissional liberal, eu já vi muitos advogados nessas situações. Eles acabam procurando uma recolocação dentro de uma organização, porque eles já não querem mais manter o próprio escritório. E a organização quer pessoas que tenham tido essa rodagem interessante para a própria organização. Ele pode também empreender, é claro que ele pode empreender, o profissional liberal, lógico que ele pode empreender, ele pode usar o conhecimento dele para montar alguma coisa para uso dele, para alguma empresa, alguma atividade onde ele preste um serviço, que ele venda alguma coisa. Volto a fazer aquela menção, se ele pode fazer, e muitas vezes ele faz isso atrelado a um hobby que ele tem, alguma atividade que ele gosta muito de fazer e acaba exercendo dentro de uma atividade que ele monta aquela organização para isso. Ok? Bom, o que mais que o profissional liberal pode fazer? Ele pode aposentar-se. Lógico, se ele estiver dentro daquelas regras de recolhimento. É interessante falar disso. Não dá para pensar em aposentadoria sem ter recolhimento do INSS. E cada profissional, em cada situação, em cada idade, existe uma regra para isso. Também farei uma entrevista com um especialista sobre isso, para que a gente fique atualizado com o que está acontecendo, saiba das regras antigas e as regras futuras. Em breve eu vou ter uma regra sobre isso. E vale lembrar, profissional liberal, aposentou, legal, vai exercitar cérebro e físico, você deve exercitar cérebro e físico. Senão, você recebe a visita de quem? Do alemão. O alemão aparece quando a gente menos espera. Quero falar agora com você, empreendedor. Você é empreendedor, já tem uma empresa, já tem uma organização, já vende um produto, já vende um serviço. Muito legal, muito bacana, muito bem. Qual é o primeiro movimento que você pode ter na tua carreira? A primeira coisa que você deve fazer, sempre, antes de ter um movimento, é se reinventar, se renovar, ou estar sempre buscando buscando sempre especialização. O empreendedor que fica parado esperando as coisas acontecerem acaba não atingindo resultados diferentes ou até resultados menores do que ele vinha atingindo. Bom, mas o empreendedor pode procurar uma recolocação dentro de uma organização. Eu conheço vários que tinham uma empresa, que tinham um empreendimento, que tinham alguma coisa, e que chegou um determinado momento, ora por crise, ora por um momento econômico, ora por um momento de mudança de cidade, ele precisou e buscou uma recolocação dentro de uma organização. Super válido, é super positivo acontecer isso com ele. Ele pode pensar em aposentar-se, lógico, se ele tiver o tempo de contribuição dentro da legislação, lembrando sempre, exercício mental e exercício físico, sempre, senão quem vem? Não vou nem falar o nome dele, senão a gente fica chamando muito esse alemão para o nosso lado. Um alemão, depois do 7-1 a gente fica falando de alemão aqui, mas eu gosto muito dos alemães, tenho muitos amigos alemães, tem um amigão meu alemão que tão chegado a mim, nada contra os alemães. É que em específico esse alemão é uma coisa que nos assusta a partir dessa idade que nós estamos, não é não? Bom, quero falar do desempregado, Você que está aí desempregado, que você não conseguiu recolocação, você está buscando recolocação. Primeira atitude que você deve ter na sua carreira. Qual que é? Todos os outros precisaram como a primeira atitude. Reinvenção, renovação, especialização.
Se eu estou desempregado, eu tenho que buscar conhecimento para me apresentar ao mercado de maneira diferente do que eu vinha me apresentando. Não é mais suficiente, cinquentão, pensar que, mas eu já passei por aquela empresa por 18 anos, eu fiquei naquela outra empresa por 24 anos, por 25 anos. Isso não garante mais a sua possibilidade de recolocação. A sua recolocação está sempre atrelada à sua possibilidade em se reinventar, em se renovar, em buscar especialização. Eu vou falar agora do desempregado que vai empreender. E é muito possível esse movimento de empreender para quem está desempregado. Aliás, é um dos grandes fatores de empreendimento. As pessoas empreendem muito após o momento de estarem desempregadas. É engraçado, é aquela história da vaquinha, aquela vaquinha no alto do morro, a pessoa só tinha aquela vaquinha para tirar o leite. Chegou uma pessoa, a primeira coisa que ela fez é jogar a vaquinha de cima do precipício. Aí o rapaz que tinha lá a vaquinha na fazenda, ele falou: você tirou minha única forma de sustento? Ele falou: não, eu estou te dando a oportunidade de criar algo novo. E é isso que acontece muitas vezes com o desempregado. Aquele momento do desemprego é tão forte para ele que ele acaba empreendendo por necessidade. E a coisa dá tão certo. Muitas vezes, volto a dizer, associado a um hobby, a uma coisa que ele tem como paixão, e aquela paixão acaba virando alguma coisa a ser feita. Bom, o desempregado, se ele tiver as contribuições de acordo com o INSS, ele pode requerer a aposentadoria, sim. Ele pode estar desempregado naquele momento, ele pode requerer. Tem lá o fator previdenciário, logo a gente vai falar bastante sobre isso com uma pessoa especialista no assunto. Sempre pedindo para você não esquecer exercício cerebral, exercício físico, senão alguém aparece para uma visita indesejada, não é isso mesmo? Muito bem, o desempregado ele pode dedicar-se à família, que é muito bacana isso. A pessoa acabou ficando desempregada e voltou para dentro de casa enquanto a esposa, enquanto o marido está no mercado de trabalho. Isso é uma coisa bem legal que eu já vi muitos amigos acontecendo com eles, essa situação, e foi uma situação engrandecedora. Ele acaba valorizando a outra pessoa, ele acaba valorizando o trabalho que vinha sendo executado pela outra pessoa. Ele volta para casa, ele acaba fazendo sim algumas atividades domésticas, algumas atividades do dia a dia, e ele evolui muito com isso, ele cresce muito com isso. Muitas pessoas desejam continuar nessa situação porque se vem numa situação tão agradável, tão confortável, tão aconchegante, que acabam ficando nisso. Eu quero falar agora com você, aposentado. Aposentado já está tranquilo, já está com o futuro tranquilão, recebendo o seu salário em dia do INSS ou da aposentadoria complementar. Será que você também não precisa se reinventar, se renovar, especializar-se? Ou não? Ou parou a vida por aí, ficou quietão, na boa, na buena, tranquilo? Você precisa se especializar, você precisa se reinventar, você precisa se renovar? Sim. Você pode até, estando aposentado, um movimento que é muito comum é buscar uma recolocação, um complemento, trabalhar numa outra atividade que você nunca tenha feito, mas para complementar a sua renda, ou até voltar ao mercado de trabalho dentro do seu concorrente, do concorrente da empresa que você atuava antes. Você acaba atuando, prestando um serviço, mostrando toda a sua qualidade, todo o seu conhecimento acumulado. É possível sim, é possível sim. Outra coisa, aposentado e empreender. Eu já vi de monte isso aí. Eu já vi muitos que deram certo e muitos que não deram certo. Aposentado que optou por empreender, pegou aquele fundo de garantia, aquela bolada maravilhosa e comprou uma franquia. Uns se deram muito bem, outros se deram mal. Eu descobri o seguinte: os que não se deram tão bem, talvez tenham investido dinheiro em algo que não seja muito familiar ao seu dia a dia, aos seus gostos, à sua vontade, talvez aos seus hobbies, aos seus desejos. Esses não se dão bem. Lógico que a gente pode não se dar bem por outras questões, ou questões financeiras, questões econômicas do país e por aí vai. Mas é uma das possibilidades, um movimento do aposentado ter uma atividade como empreendedor. Uma outra atividade que o aposentado deseja muito, quer muito, aquela coisa: eu desejo chegar à minha aposentadoria para fazer o quê? Para praticar o dolce far niente. Sabe o que significa o dolce far niente? Dolce far niente é aquela coisa de ficar jacarezando o resto da vida. Jacarezando o resto da vida, de papo pro ar, não se preocupando em mais nada.
Legal isso, né? Legal isso. A gente tem que tomar cuidado também quando a gente faz isso, para a gente não deixar atrofiado ele, o bichinho aqui de cima, esse monte de minhoquinha aqui dentro, deixar atrofiado e o físico também. O alemão chega, hein? O alemão chega. Como, logicamente, seria muito legal um dolce far niente ficar lendo um livro numa rede. Imagina, dolce far niente numa rede, sentado sem fazer nada, pescando. O meu avô se aposentou querendo pescar o resto da vida dele. Ele trabalhou muito na vida dele, agora eu vou pescar. É interessante pensar, outras pessoas pensam, eu vou ficar num resort e tal. O fato é o seguinte, isso também passa. Essa vontade de ficar tranquilo, de papo pro ar, gostosão, vendo a vida passar, isso passa. E quando isso passa, isso se torna um tormento para muitas pessoas. Olha, eu conheci pessoas que se aposentaram apostando no dolce far niente. Não vou fazer nada, eu vou ficar de boa, não vou fazer nada da minha vida e tal. Aquele momento pós-aposentadoria foi o momento mais feliz da vida dele, talvez, porque ele estava curtindo, ele não tinha horário para acordar, não tinha horário para dormir, fazia o que queria e tal. Chegou um momento da vida dessas pessoas, eu acompanhei algumas dessas vidas, dessas pessoas, aquilo começou a virar um negócio tedioso. E aí eu tive um caso de um amigo, eu não vou citar o nome, mas ele me contou isso, ele me relatou com lágrimas nos olhos. Ele me disse o seguinte, Gil, eu acordava de manhã depois de aposentar, depois de ter viajado à Europa, depois de ter curtido minha vida, pescado onde eu queria, mas eu acordava com um tédio animal, absurdo. O que eu fazia? Eu colocava a minha roupa de trabalho, o meu terno, a minha gravata, o meu sapato, eu dava uma lustrada e eu pegava o ônibus. Eu pegava o metrô, para me sentir inserido socialmente. Olha que interessante a que ponto chega o ser humano. Ele ficava rodando no metrô, ele ficava rodando de ônibus até mais ou menos depois do almoço, até no meio da tarde, quando ele voltava para casa, aí ele tirava a roupa, colocava para lavar, dava um lustro no sapato para no dia seguinte fazer o quê? A mesma coisa. Para ele se sentir útil, ele estava se enganando nisso. Então, tem uma frase do Domenico De Masi sobre isso, sobre a questão do dolce far niente, que é muito interessante. A dolce far niente pode transformar-se em violência, neurose, vício e preguiça. Preguiça é legal, né? Tem muita gente que fica nessa preguiça, só que essa preguiça passa. E aí dá uma vontade de querer ser útil, ser produtivo. Né? Ele fala mais. Mas pode elevar-se para a arte, para a liberdade, para a criatividade. Puxa, que linda essa frase do De Masi. Que linda essa frase dele. Porque nesses momentos em que a gente se dedica ao dolce far niente, por que será que a gente não pode se dedicar a conhecer um instrumento, a tocar um instrumento? Por que a gente não pode se dedicar a conhecer algo diferente nas artes, uma pintura, alguma coisa diferente com artes manuais? Dá para tocar um instrumento pequenininho desse tamanho assim, que dá para levar em qualquer lugar? Depois de aposentado, lógico que dá o dolce far niente, que legal, a gente pode aproveitar esse momento para... sei lá, tocar um instrumento, uma gaita, quem sabe por que não? Por que não se dedicar ao dolce far niente para isso? O aposentado também pode se dedicar à família, e isso é muito bacana. Eu tenho visto e acompanhado, por exemplo, no caso do meu pai, está engraçadíssimo lá, ele faz as compras, né? Ele está aposentado já há algum tempo, e ele sai para fazer compras para minha mãe faz uma listinha, e é muito legal, depois do jantar o que acontece? Um lava, o outro enxuga, depois eles trocam no outro dia, hoje eu lavo, você enxuga. É uma dedicação à família, aquela convivência que é super positiva. Bom, a última abordagem que quero fazer da carreira do cinquentão, eu quero falar sobre as pessoas dedicadas à família. E tem muita gente dedicada à família. Geralmente a nossa geração, as nossas mães e alguns pais, por que não dizer, foram dedicados à nossa criação, foram dedicados à nossa educação, foram dedicados a uma série de coisas para a gente mesmo. Essas pessoas que são dedicadas à família, primeira atitude, primeiro gesto, primeiro movimento, sempre se reinventar, sempre se renovar, sempre buscar a especialização. Porque essa pessoa, ela pode se dar o luxo, nesse momento da vida, de procurar uma recolocação. Por que não?
Eu conheço pessoas que trabalharam, ficaram a vida inteira em casa, chegaram nesse momento, em algum momento da vida, e falaram assim, ó, quer saber, eu me dediquei, os meus filhos estão casados, meus filhos já estão com a vida deles, já tenho netos, eu vou procurar uma recolocação, vou procurar um emprego. E eu conheço uma senhora que foi trabalhar de recepcionista numa clínica, e ela é a melhor recepcionista dessa clínica sem nunca ter tido uma oportunidade de trabalho. Deram uma oportunidade para ela aos quase 60 anos, e ela agarrou com unhas e dentes aquela possibilidade. E está recolocada no mercado, está muito feliz. Uma outra possibilidade de uma pessoa dedicada à família é empreender. Ué, lógico que pode, nada, não existe regra nenhuma que diga eu não posso empreender depois de tantos anos dentro de casa. Que bacana! E essas pessoas geralmente empreendem. Já vi casos também com alguns hobbies ligados à culinária. Elas sabem fazer os seus bolos, sabem fazer as coxinhas, os salgadinhos. E, olha, é interessante, é muito possível que essa pessoa se dê bem nessa atividade também. Essa pessoa dedicada à família, é interessante falar disso, ela pode requerer a aposentadoria, sim. Ela teve um trabalho doméstico, ela foi, vamos pensar assim, vamos colocar um termo que eu não gosto muito de usar, mas dolar, pega mal, né? Pega mal falar dolar, né? Dolar, não gosto de falar dolar. Pessoa dedicada à família. Bom, independente do termo que você coloque, essa pessoa, se tiver um período de contribuição, que se não me falha a memória, são de 15 anos no mínimo de contribuição, e eu vou saber disso de um especialista na próxima entrevista para a gente falar sobre isso, ela tem um período de contribuição. Não dá para requerer aposentadoria sem contribuição. Isso é um assunto já, é isso aí, não dá, é uma questão já definida. Agora, se você tiver X anos de contribuição, dá para requerer aposentadoria. Mas olha, não dá para aposentar, se bem que eu acho que você dedicada à família, você não vai se aposentar e ficar parada, se dedicar ao dolce far niente, não. Você já exercita muito bem o cérebro, já exercita o corpo, o alemão vai acabar não vindo te visitar, né? O dedicado à família pode, como eu já disse, pensar no dolce far niente aposentado, mas vai acabar não fazendo isso. E a pessoa dedicada à família, ela pode continuar dedicada à família, sim, mas sempre pensando em manter a atividade cerebral, em manter a atividade física, para que as coisas continuem bem para o resto da vida delas, e assim, bem positivo, feliz, e se realizando, e é disso que é feita a vida. A vida é feita de realização, a vida é feita de alegria, a vida é feita de superação, a vida é feita de sorrisos. Isso que eu quero de você, cinquentão, você cinquentona, que você esteja feliz com você mesmo em qualquer que seja dessas atividades que a gente acabou de falar. Muito bem, eu quero agradecer você que esteve até esse momento do vídeo. Muito obrigado mesmo por você ter ficado até agora. Em breve eu vou trazer novos vídeos para vocês. Vão ser vídeos novos, entrevistas com pessoas interessantes que vão falar sobre esse assunto nosso dos cinquentões. Vai ser o máximo a gente falar disso. Então eu peço para você, curta esse vídeo, compartilhe, marque aquele amigo que você acha que mereça dar uma passada nesse vídeo, dar uma olhadinha nisso. Comente esse vídeo, comente positivamente, comente negativamente. Eu não vou gostar muito, eu vou fazer um comentário, fazer o quê? Mas tudo bem, mas não, estou brincando com você. Comenta, fale o que você achar que deve e vai ser o máximo a gente continuar nessa relação, eu e você, falando de nós, os cinquentões. Tá certo? Então, bora para o próximo vídeo? Bora, cinquentão! Te vejo no próximo. Muito obrigado, valeu!